Vamos continuar nossa aulinha sobre concordância verbal? Eu agora vou falar sobre que e quem. Vamos ver o material? Simbora. Sujeitos representados por que, vamos marcar, e quem. Como fica a nossa concordância? Então, olha só. Se o sujeito é o pronome relativo que, o verbo, então, vai concordar com o antecedente deste que. Presta atenção. Não eras tu que defendias? Olha aí, o verbo concordando com o tu, que é o antecedente. Agora, se o meu relativo for o quem, o verbo ficará na terceira pessoa do singular ou concordará com o antecedente do quem. Então, se eu digo, não somos nós quem faz, perfeito, uma vez que o verbo está concordando com o meu quem, ou seja, terceira pessoa do singular, perfeito. Mas eu também posso dizer, não somos nós quem fazemos as compras, concordando assim com o antecedente. Tanto um quanto o outro estão perfeitos, tá? Cuidado com isso, que isso aí também cai em nossas provas. Continuando. Então, eu tenho agora um dos que, uma das que. O que é que acontece? Com essas expressões, o verbo, então, poderá concordar na terceira pessoa do singular ou do plural. Ele era, lá vem, olha só, um dos meninos que mais torcia, deixa eu só, pronto, que mais torcia ou que mais torciam por nós. O que é que diz a regra? Um dos que, uma das que, singular ou plural, estarão perfeitas aí em relação à concordância. A próxima nos diz o seguinte: quais de nós, quais de vós, quantos de nós, alguns de nós, muitos de vós, poucos de nós, uns de nós. Gente, olha só, esse tipo de sujeito é formado então por uma locução pronominal. Muita atenção quanto a isso, tá? Por quê? É uma questão que cai em prova e esse tipo de concordância cai muito em nossas provas, principalmente as provas da Fundação Carlos Chagas, tá certo? E eu tenho que prestar atenção ao termo que me dá o comando. Então, se o meu sujeito é formado por uma locução pronominal, o primeiro pronome dirá a você se haverá ou não a concordância. O que isso quer dizer? Primeiro pronome estando no singular, o verbo vai para o singular. O primeiro pronome no plural, o verbo automaticamente vai para o plural. Aí você diz, tá, professor, e se o segundo estiver no plural? Não importa, o comando é dado pelo primeiro. Na prática, como isso fica? Vamos ver, material. Quais de vós, olha só, quais de vós? Aí ele me diz, sois, porque concordou com o vós, ou são, porque concordou com o qual, né? Nesse caso, quais, tá? Ele também nos coloca que essa construção é mais rara, mas pode acontecer. Então, se você tiver os dois pronomes no plural, a concordância é dada ou com o primeiro ou com o segundo. Muitos de nós, lá vem, ó, viemos ou vieram. Viemos concordando com o nós, vieram concordando com muitos, desde que os dois pronomes estejam, na verdade, melhor dizendo, não precisa os dois pronomes estarem no plural. Quem vai dar o comando é o primeiro, tá? Porque se eu te disser assim, olha só, deixa eu só voltar aqui, se eu te disser assim, olha só, qual de nós falará com o diretor? Olha aí. Qual de nós, vamos marcar, falará com o diretor? Porque o verbo está no singular, justamente por causa do pronome que está no singular.
O primeiro pronome determina a flexão. Se o primeiro não estiver flexionado, então o verbo ficará no singular. Mas, professora, nós aqui não importa. É o primeiro pronome, vamos marcar aí, ó, termo que dá o comando. Tá bom? Cuidado com isso. Vamos lá. Deixa eu só voltar para ver se eu terminei. Terminei. Vamos embora. Mais de, vamos marcar. Mais de, menos de, cerca de, perto de. Quando o sujeito for introduzido por uma dessas expressões, denotando quantidade aproximada, o verbo ficará, então, no singular ou no plural, dependendo da palavra ou expressão que aparece em seguida. Na prática, olha só, mais de uma emissora, então, transmitiu. Perfeito. Mais de duas emissoras transmitiram. Muito bom. Então, repetindo. As expressões mais de, menos de, perto de, cerca de, receberão, darão, não é? Determinarão o plural do verbo dependendo do numeral que acompanha. Então, o numeral é quem vai dizer se haverá ou não a flexão, tá certo? Mais de uma, transmitiu. Mais de duas, transmitiram. Agora, muita atenção se, porventura, a expressão mais de um estiver indicando reciprocidade. Por que isso? Indicando reciprocidade, ou seja, troca de ações, o verbo automaticamente no plural, tá? Mais de um aluno se esbofetearão. Por que isso? O plural é informado justamente porque o verbo indica reciprocidade. Mais de um jogador se insultaram. Mais uma vez a ideia de reciprocidade, então verbo no plural. Mas, professora, um aqui não pede o verbo no singular? Sim, desde que não haja a ideia de reciprocidade. Havendo a ideia de reciprocidade, automaticamente o verbo vai para o plural. A outra construção é se a expressão mais de um estiver repetida. Então, mais de um rapaz, mais de uma moça, automaticamente verbo no plural. Esperavam a condução. Então, vamos lá, repetindo. Mais de, menos de, cerca de, perto de, vai determinar o plural do verbo ou não, dependendo do numeral. Se a expressão mais de um indicar reciprocidade, verbo no plural. Se vier repetida, verbo no plural também. Continuando, vamos lá. Se o nosso sujeito, então, representar um nome próprio no plural, muita atenção. Por que isso? Eu só posso jogar o sujeito, aliás, eu só posso lançar o verbo para o plural se houver as seguintes condições. Olha só. O meu verbo concordará com a construção. Neste caso, eu opto pelo singular se o nome não for precedido por um artigo ou qualquer outro determinante. Então, o que é que vai acontecer? Mesmo o sujeito sendo um sujeito indicando nome locativo ou intitulativo, mesmo estando no plural, o verbo ficará no singular devido à ausência do determinante. Olha só, isso quer dizer que sem determinante, sem flexão. Ilhéus localiza-se no litoral baiano. Campinas cedia uma importante universidade. Porém, lançaremos o verbo para o plural se este nome, que representa uma expressão locativa ou intitulativa, trouxer o determinante. Os Estados Unidos controlam a economia mundial. Os Andes ficam na América do Sul. O que isso quer dizer, gente? Sujeito representado por nome próprio no plural, locativo ou intitulativo, o verbo só receberá a flexão se houver determinante. Havendo determinante, flexão.
não havendo determinante sem inflexão. Cuidado com isso. Vamos lá. Uma observação interessante é a seguinte, olha só. Quando eu digo os Lusíadas, quando eu digo os sertões, eu tenho aqui o nome, né, de expressões que fazem parte de livros. Nesse caso, eles intitulam livros, né? Então, no caso de o artigo fazer parte de nome de uma obra, seja livro, seja peça, é correto também deixar o verbo no singular. Então, eu posso dizer, os Lusíadas enaltecem ou enaltece o povo português. Os sertões narra ou narram. Muita atenção, essa regra só acontece se a minha construção indicar nome de livro ou de peça, tá bom? Cuidado com isso. Verbos como dar, soar, bater, badalar, indicativos de horas, prevalece a regra geral da concordância. O que vai acontecer? O verbo concorda com o seu sujeito. Então, nessas construções é preciso muita atenção. Por que isso? Olha só. Deu 5 horas o relógio da matriz. Percebam que o meu sujeito é relógio. Cuidado para não confundir, né, e achar que o sujeito aqui é 5 horas. Se eu ordeno a construção, eu digo, o relógio da matriz deu 5 horas. Tá certo? Cuidado. Relógio aqui é o meu sujeito. Tá? Agora, no relógio não pode mais ser sujeito. Por quê? Não existe sujeito regido por preposição. Agora, meu sujeito passa a ser 5 horas. Organizando, 5 horas deram no relógio da matriz. Nesse caso, eu tenho agora um adjunto adverbial de lugar. Badalou 6 horas o sino da igreja. Então, tá aqui, ó. O sino da igreja, núcleo, badalou 6 horas. Badalaram no sino da igreja 6 horas. Aqui, neste caso, agora, 6 horas é o meu sujeito. Seguindo a regra geral, o verbo flexiona para concordar com o sujeito em número e em pessoa. Muito cuidado com esta preposição. Mais uma vez afirmo, sujeito regido por preposição não existe. Marca isso aí, para não esquecer, tá bom? Continuando, vamos lá. Sujeito oracional. Vem para mim um pouquinho. Quando nós estudamos período, não é precisamente período composto por subordinação, orações subordinadas. Vocês lembram do nosso sujeito oracional? Lembram não, né? Tem que estudar. Tem que estudar. Sabe por quê? Porque é uma escadinha, tá? Então, aquilo que eu aprendo em sintaxe de termos, eu vou precisar em sintaxe de período, eu vou precisar em concordância, sintaxe de concordância, vou precisar em sintaxe de regência. É uma escadinha, então eu não posso esquecer, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos recordar o que é um sujeito oracional material. Simbora. Olha só. Marca-se, então, como sujeito oracional. Marca-se, então, como sujeito oracional aquele sujeito cujo núcleo é um verbo. Ou, eu também posso dizer, uma oração. Tá bom? Então, como é que acontece o sujeito oracional? Com verbo no infinitivo, quando este verbo admite a expressão o ato de, tá certo? Ou quando o meu sujeito vem em forma de oração, olha só, em forma de oração subordinada. Agora, vejam o que eu acabei de dizer, presta bem atenção. Eu tenho que lembrar que uma oração é subordinada quando traz as conjunções subordinativas. Exercerá, então, a função de sujeito aquela oração que trouxer a conjunção integrante. Aí você vai dizer, minha Nossa Senhora Aparecida, eu esqueci tudo isso.
Tem que estudar, tem que lembrar, tá bom? Cuidado com isso, é questão de prova. Simbora, material. Então, vamos marcar aqui, ó. 1, 2. Então, vamos ver. 1, eu digo a você assim, olha só. Chorar faz bem à alma. Chorar faz bem à alma. Então, tá. Vamos marcar logo a seguinte questão. O que é que faz bem à alma? Aí você me dá como resposta chorar. Isso quer dizer que eu tenho o sujeito e o predicado. Tá bom? Percebam agora. Este verbo no infinitivo admite a expressão o ato de chorar faz bem à alma. Então, eu tenho um sujeito oracional. A segunda forma é a seguinte, olha só. Deixa eu marcar. A segunda forma é quando eu digo assim. Convém que voltemos mais cedo. Convém que voltemos mais cedo. Então, vamos marcar. Separei aqui, ó. A pergunta é, convém o quê? O que é que convém, não é? Aí você me diz, ó, que voltemos mais cedo. Na verdade, eu digo a você o seguinte, que voltemos mais cedo convém. Tá vendo aí? O que acontece? Essa segunda oração tem a função de complementar a primeira. Neste caso, esse que é uma conjunção integrante. A segunda complementa a primeira, exercendo então a função de sujeito. Ou eu digo que eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ou simplesmente eu digo que meu sujeito é um sujeito oracional. Tá certo? Qual é o detalhe nas duas questões? Qual é a questão aí que eu vou ter de dar bastante atenção? O verbo do predicado, aquele verbo que faz referência ao sujeito oracional, tem que estar na terceira pessoa do singular, não pode ir para o plural, tá? Então, quando o teu sujeito é oracional, o verbo vai para a terceira pessoa do singular obrigatoriamente. Um pequeno detalhe faz a diferença. Qual é? Material, vamos ver. Vocês perceberam que quando eu escrevi convém, eu utilizei o acento agudo? Isso evidencia que o verbo está na terceira pessoa do singular. O que é que a banca pode fazer? Isso aqui, ó. Convém que voltemos mais cedo. Aí você diz, que voltemos mais cedo é meu sujeito oracional. E onde está o erro? Exatamente aqui. Ora, se eu sei que o verbo, quando faz referência a um sujeito oracional, tem que estar na terceira pessoa do singular, quando eu troco os acentos, o verbo automaticamente vai para a terceira pessoa do plural. O que foi que aconteceu? Verbo na terceira pessoa do singular passou para a terceira pessoa do plural. O que foi que aconteceu na questão? Erro de concordância verbal. Professora, mais um sinalzinho, exatamente. Um sinalzinho faz a diferença. Se o verbo me traz o agudo, está no singular. Se ele traz o circunflexo, está no plural. Regra de concordância verbal, o verbo tem que concordar com o sujeito. Se o sujeito é um sujeito oracional, verbo na terceira pessoa do singular. Se eu troco o agudo pelo circunflexo, o singular passa a ser plural. Errei o quê? Concordância verbal. Perceberam um detalhezinho que faz a diferença? Então, simbora. Material. Vamos lá? Sujeito oracional. Vamos marcar. Quando o sujeito é oracional, ele vai trazer uma oração principal, tá? Que é representado por uma oração subordinada, né? O sujeito oracional traz a oração subordinada e o verbo tem que estar na terceira pessoa do singular. Não esquece.
sujeito oracional quando o sujeito da oração principal é representado por uma oração subordinada, que é o meu sujeito oracional. E o verbo tem que estar na terceira pessoa do singular. O que vai acontecer? Presta atenção. Não adianta vocês desistirem agora. Então, o desistir aqui, vou marcar, é o sujeito de adianta. A parte sublinhada é o sujeito do verbo adiantar. Então, vocês desistirem agora, não adianta. Sujeito oracional, verbo na terceira pessoa do singular. É importante, olha aí, que nós analisemos todos os fatos. Toda esta construção é o meu sujeito oracional. É a minha oração subordinada, substantiva, subjetiva. Olha o detalhe, verbo na terceira pessoa do singular. O verbo da oração principal ficará na terceira pessoa do singular. O que vai acontecer é o seguinte, muitas vezes este que é retirado. Daí, eu tenho de passar o verbo para o infinitivo, como aqui aconteceu. Quando eu passo o verbo para o infinitivo, eu tenho uma oração reduzida, mas exerce a mesma função. Cuidado para não achar que isso aqui é uma locução verbal. Não é. Perceba que quando eu digo é preciso amar as pessoas, eu também digo é preciso que amemos as pessoas. A diferença é que uma oração está, então, reduzida e a outra está desenvolvida justamente pela presença da conjunção. Não importa. Desenvolvida ou reduzida, a minha oração tem função de sujeito. E sendo sujeito, verbo na terceira pessoa do singular. Cuidado com isso aí, tá bom? Continuando, vamos lá. Anunciaram-se medidas de contenção. Presta bem atenção. Anunciaram-se medidas de contenção. Medidas de contenção é meu sujeito, que me traz um verbo com este se. Então, eu posso dizer isso aqui, olha só. Medidas de contenção foram anunciadas. Segue a regra geral. O verbo tem que estar no plural, porque o seu sujeito está no plural. Mas eu posso dizer isso. Anunciou-se que medidas de contenção seriam necessárias. O que foi que nós fizemos? Transformamos um sujeito puro em um sujeito oracional. Automaticamente, o verbo vai para a terceira pessoa do singular. Por que isso? Porque agora o verbo não concorda mais com medidas, concorda sim com toda a oração, que é o nosso sujeito oracional. Oração subordinada, substantiva, exercendo a função de sujeito. Nesse caso, é a subjetiva. Tá certo? Qual é o grande detalhe? Verbo da oração principal tem que estar na terceira pessoa do singular. Bastam 3 cadeiras para todos se acomodarem. Bastam, olha aí, ó, 3 cadeiras. Agora, se eu disser, basta trazer 3 cadeiras, o verbo agora evidencia a presença de um sujeito oracional. Isso quer dizer que a oração principal tem que estar na terceira pessoa do singular. Se eu pluralizo, eu vou perder uma questão. Cuidado com isso aí. Mais uma vez eu vou marcar, olha, Fundação Carlos Chagas, questão de concordância verbal. Adora trabalhar com oração subjetiva, tá? Muito cuidado. Lembra, todas as vezes que a minha oração exercer a função de sujeito, o verbo da oração principal tem que estar na terceira pessoa do singular. Caso contrário, errou-se concordância verbal. Outro verbo interessante em nossa língua é o verbo custar. Por que isso? Existem construções de nosso dia a dia, das quais né, nós nos utilizamos, e esse verbo ele pede muita atenção. Por que isso? É comum nós falarmos, por exemplo, nós custamos a entender, não é? É comum nós falarmos isso assim, olha só, custamos a aprender
língua portuguesa. Olha só, presta bem atenção, vem para mim um pouquinho. Todas as vezes em que nós utilizamos o verbo custar no sentido de ser difícil, de indicar uma dificuldade, este verbo, presta bem atenção, este verbo é um verbo transitivo indireto. E a dificuldade é o teu sujeito. Vamos repetir? Todas as vezes em que nós usarmos o verbo custar na indicação de dificuldade, a dificuldade é o teu sujeito, tá certo? E esse verbo é um verbo transitivo indireto. O que vai acontecer? Material, vamos ver. Quando eu digo a você, custamos a aprender língua portuguesa, subentende-se que aqui existe um nós. Nós custamos a aprender. Qual é a minha dificuldade? Percebam que o verbo custar aqui me dá uma ideia de algo que é custoso, de algo que é difícil. Então, qual é a minha dificuldade? A minha dificuldade é aprender língua portuguesa. O que foi que eu acabei de dizer? Na indicação de dificuldade, a nossa dificuldade é o sujeito. Qual é o primeiro erro? Não existe sujeito preposicionado. Não existe. Então, aprender língua portuguesa é o meu sujeito, verbo, sujeito oracional. Olha, se o sujeito é um sujeito oracional, mais uma vez, erro no verbo. Por quê? O verbo está no plural e, na verdade, ele tem que vir na terceira pessoa do singular. Como ficaria a construção? Aliás, como fica a construção? Fica dessa forma, olha só. Aprender língua portuguesa, verbo na terceira pessoa do singular, custar, com seu complemento, nos. Aprender língua portuguesa custa-nos, ou, se eu quiser dizer, custa-nos aprender língua portuguesa. Lembrando sempre que a dificuldade é o meu sujeito. Como o sujeito é oracional, verbo na terceira pessoa do singular. Vamos ver o que diz o slide agora? No sentido de ser difícil, de ser custoso, o verbo custar sempre, olha aí, gente, na terceira pessoa do singular, concordando com o infinitivo. Lembra que esse infinitivo é o nosso sujeito oracional, não é? Então, custa-nos entender esse problema. Sujeito, gente, vamos marcar. Entender esse problema é o meu sujeito. Custa, verbo na terceira pessoa do singular. E nos, aqui é o meu objeto indireto. Nada de dizer custamos a chegar, né? Custou-nos chegar e por aí vai. Cuidado com esse detalhe. A expressão um e outro, o verbo, então, pode tanto ficar no singular quanto no plural, embora o plural seja mais usado. Então, como fica aí a minha construção? Um e outro aluno, olha o verbo, apareceu no período de greve. Ou, eu também posso dizer, um e outro aluno apareceram no período de greve, que é a forma preferencial. Mas isso não quer dizer que o singular esteja errado, tá bom? As duas formas são aceitas. Então, o que é que você vai fazer? Estudar concordância nominal e verbal. Muita atenção quanto às regras gerais, tá certo? Sempre em mente. Concordância nominal, artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordarão com o substantivo. Concordância verbal, então o verbo concordará com o sujeito. Cuidado com os detalhes, o se, quando é partícula passivadora, quando é parte integrante do verbo, quando é índice de indeterminação do sujeito, com algumas expressões, cuidado com isso aí. Principalmente quando o teu sujeito for oracional. Bancas, repito, Fundação Carlos Chagas, CESP adoram esse tipo de concordância, tá certo? No mais, muito esforço. Conto com tua dúvida. Estou esperando, tá? Aliás, conto com tua dúvida não, que eu não quero que você tenha dúvida não. Mas se você tiver, mande para mim, eu te respondo. Cheirinho, até mais.